Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti são um verdadeiro mistério ou que parece não fazerem sentido nenhum? Então este programa é para ti. Vem desmistificar. Esta é a segunda temporada de 14 programas, ao longo dos quais vamos tratar 7 temas que jovens como tu e como eu querem ver esclarecidos. Hoje vamos desmistificar o suicídio com a ajuda da Paula Brum. Eu sou a Joana Fiteiro e este é o Take 2. Estamos de volta para desmistificar o tema do suicídio aqui nesta paisagem maravilhosa em Nossa Senhora do Monte e estamos aqui com a ajuda da Paula Brum. Ainda há muito por falarmos sobre este tema. Eu gostava agora de virar a agulha aqui da nossa conversa para outra direção. Vamos a isso. Vamos a isso, para a perspectiva da Igreja. Sim. Até há uns anos atrás, a Igreja não permitia a realização de funerais religiosos aos cristãos que cometessem suicídio. Exatamente. Hoje em dia isso já não acontece, já é permitido. Então, como é que a Igreja vê o suicídio? É um pecado? Olha, está-me a pôr uma questão que é muito interpeladora. De facto, a Igreja, vamos lá ver assim, atentar contra a sua própria vida é contra aquilo que Jesus nos veio dizer, não é? Portanto, costuma-se dizer, Deus dá a vida, Deus a tira. E o povo diz muito isto, só Deus pode tirar a vida. Portanto, é do senso comum, e a Igreja reflete isso, de que não é suposto tirarmos a vida. É evidente que, noutros tempos, isto era visto como um pecado. E, portanto, pecado era igual a pecar contra a vida, não havia funerais religiosos. Como é que as coisas se resolviam nessa altura? Como tantas outras. Não tinha sido suicídio, a palavra ficava arrumada no fundo da gaveta e, não sendo um suicídio, fazia-se o funeral religioso. Ou seja, fugia-se a causa. O que contribuiu, como tantas outras coisas, para agravar esta carga de vergonha perante atentar contra a sua própria vida. É claro que todos nós evoluímos e a Igreja somos nós e, portanto, vê as coisas de uma forma diferente, não no sentido que é tirar a sua própria vida. Esse é um mandamento que inegável. É inegável. Nós não nos foi concedida a capacidade de nos criarmos, nem de nos terminarmos. Portanto, só Deus tira a vida, ou pelo menos não é suposto que um cristão, um católico, atente contra a sua própria vida. Mas aqui introduziu-se outro fator, que foi a fragilidade. E, portanto, admitindo que as pessoas que morrem por suicídio, percebendo que estão em sofrimento, que estavam menos bem ou estavam profundamente doentes do ponto de vista psíquico, o tal sofrimento esta extremo. carga do ser pecado ou não ser pecado desaparece, porque o que é mais importante e prevalece é a atenção à pessoa humana. Aquela pessoa atentou contra a sua própria vida, mas aquela pessoa estava em sofrimento. E, portanto, há um ganho, um acrescento muito importante, que é retirar esta carga brutal do que é o pecado, sendo que o pecado é atentar contra a lei de Deus, para uma outra coisa que essa sim passou a ser a prevalente, que é a atenção aos frágeis que somos. E hoje em dia a Igreja faz caminho nesse sentido. Portanto, deixou de ser um tema tabu, não é? As famílias continuam a não gostar
de falar sobre o assunto, mas a Igreja acolhe todos. Tivemos o Papa que nos falava nisso por outras palavras que eu não sou capaz de sequer de imitar, mas há que ter uma preocupação e o acolhimento até no sacramento final, na celebração de um funeral cristão. Hoje em dia é evidente que sim, que isso acontece. Portanto, deixou de ser visto como está condenado, mas um olhar para a pessoa, para o que levou. Sabe que nós temos muita ideia, temos muita ideia de nos pormos um bocadinho no papel de Deus. Pois, julgar. Está condenado. Só Deus julga, só Deus me conhece face a face. Só Deus sabe o que foi dentro de mim naquele último instante do meu sopro de vida. E, portanto, esse Deus castigador com o qual muitos de nós convivemos, também é um Deus de misericórdia, de imensa proximidade e de intimidade comigo. E, portanto, a condenação não está nas nossas mãos. Portanto, não temos que nos centrar muito a isso. Centremos-nos naquilo que é a imensa misericórdia de Deus, que me conhece no instante final do meu sopro. É aí que temos que nos centrar, porque senão todos somos um bocadinho deuses, porque condenamos, não concordo, ninguém pediu para concordar. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o caminho. E conhece-nos a cada um de nós. E conhece as nossas fragilidades e os seres e as criaturas frágeis que somos. Portanto, eu quero crer que naquele instante Jesus está lá. Falando de Jesus, da nossa fé em Jesus, como é que pode ser determinante para nós não cairmos no fundo do poço? Ou se cairmos, sairmos de lá, não é? Olha, eu acho que é muito importante, e vou-lhe dar um exemplo que me acabei de lembrar. Eu trabalhei na psiquiatria geral durante muitos anos. Havia uma linha de apoio da SOS que funcionava, e havia uma senhora que recorrentemente telefonava e fazia chamadas. E uma das vezes foi ao hospital e eu recebia. E ela era uma mulher em profundo sofrimento e era profundamente crente. E aquilo que assegurava, depois acabou por ser orientada e tudo isso, mas naquele período longo, o que assegurava era a sua fé. E ela dizia, eu quero tirar esta dor, quero tirá-la. Ela queria morrer para aquela dor. Exato. Ela não queria morrer para a vida, ela queria morrer para aquela dor. E naquele caso era muito óbvio que a sua fé é que assegurava. E eu acho que há um papel muito importante para os crentes e é uma vantagem imensa e e temos que ativar, e cada um de nós nos locais por onde passa tem que dar esse testemunho, que nós nunca estamos sozinhos. Há sempre Jesus ao nosso lado. E não é porque é pecado. Está a ver a minha ideia? É porque Jesus está ali e é a primeira tábua a que eu me agarro. E depois as coisas vão acontecendo. Mas a fé, obviamente, ajuda muito. E eu agora lembrei-me desta senhora que terminava as conversas muito angustiada, mas dizendo sempre, eu sou uma pessoa crente, eu sou crente. E, portanto, isto para ela era um contrassenso. Exato. O que ela queria era expurgar aquele sofrimento, não é? Ainda que, também não vale a pena esconder, há pessoas que se suicidam e são profundamente católicas e crentes. Mas aí lá está, o sofrimento e a fragilidade impuseram-se a tudo o resto. Mas é muito importante e é muito saudável vermos que as crianças, porque estas coisas
A raiz está na infância. Vão crescendo em ambientes que criam uma rede. E uma rede de valores cristãos também, não é? É a rede de amigos, é a rede de futebol, é a rede de tudo, mas depois há uma rede que nos prepara para a fase que se segue, que é a adolescência. Exato. E, portanto, Muita coisa acontece e tudo é posto em causa. E, portanto, a pertença, a adesão a uma fé que vai crescendo, porque em pequeninos é de uma maneira e depois a linguagem tem que ser outra, é muito importante. E é uma rede de suporte muito grande. Portanto, acho que é muito importante. Ter a fé em Jesus dá-nos a direção, o sentido da nossa vida, não é? Há bocadinho estava a ouvir a Paula e a pensar, Jesus no caminho do Calvário caiu 3 vezes, não é? Exatamente. Num sofrimento muito Exatamente. grande. E levantou-se. Exatamente. Então, ter esta fé em Jesus pode dar este sentido de nós estamos sozinhos. Alguém passou por isto e que está connosco e que falou a no ajudar, Calvário, eu relembro as últimas palavras de Jesus, que foi: eu não quero este sofrimento, tira-me este sofrimento. E pediu ao Pai: eu não quero. Portanto, e depois obviamente que o aceitou, mas o fazer o caminho em igreja de uma forma que é grupal, eu não entro na igreja e venho e saio sozinha, eu tenho uma comunidade de igreja, não é? É muito saudável, é muito importante. E também nos apercebemos, muitas vezes o amor de Jesus manifesta-se não só interiormente, não é? Com aquilo que nós vamos sentindo, mas também através de quem nos rodeia, não é? Ora, aí está. O amor de Jesus manifesta-se muitas vezes, é o outro que me traz Jesus. Exatamente. E, portanto, se eu estou aberta a isto, e felizmente hoje em dia há imensas atividades, imensos grupos, é quase um menu à la carte, não é? Em que podemos crescer na relação com o outro. Eu encontro Jesus. O povo tem uma forma de falar nisto muito engraçada, que é, pronto, a gente vê o problema do outro e o meu até parece pequeno. Está a ver? Relativizo. Sim. Mas não é tanto num sentido egoísta, é porque se o meu foco é o outro, é a relação com o outro, eu aprendo a dar valor, a minha medida é esta, não passa a ser, eu não sou o centro do meu mundo. Não é? Portanto, há uma relativização que é saudável, porque entraram outros na minha vida que me põem na medida certa, é? E que me permitem encontrar a justa medida e, portanto, ajuda a um crescer saudável, sem sombra de discussão. E nós, como cristãos e em comunidade, já sabemos como cristãos no nosso dia-a-dia, podemos estar atentos e cuidar do outro, não olhar para nós próprios, não é? Mas sim para o outro. Em comunidade, todos juntos, o que é que nós podemos fazer para prevenir que estas situações apareçam? Quando estamos focados e atentos ao outro, e isto não significa que em primeiro lugar o outro sou eu, ou seja, se eu não estou bem, eu não posso transmitir, não é? Portanto, o primeiro mandamento diz amar os outros como a si mesmo, não é? Mas se eu estou atento ao outro, eu encontro, como falámos da outra vez, as fragilidades. E, portanto, há uma atenção consciente. Eu não estou só ali porque estou em grupo e tal, e porque é giro e fazemos todos muito barulho. Não. Eu estou e aprendo, porque isto treina-se e aprendemos, a estar com os outros e a dar-lhes atenção. Portanto, não estamos só a ver, olhamos. E, portanto, estamos atentos, aquele está bem, se você der uma festa, um almoçarico com os seus amigos, está atento a ver se gostam do prato, olha, aquele acabou-se a água, aquele precisa disto. Esta ligação faz-nos despertar o sentido do outro. E nós só existimos porque há outro, não é? Porque senão éramos como o Mowgli. Isolados. Isolados. E, portanto, era um menino que não era um menino. Claro. É a presença do outro na minha vida que me permite ser eu.
E é um outro que não é só para me encher e para me preencher, é para eu estar atento, para cuidar, para estar E também atento, surgiu uma estar palavra, atento. o acolher, não é? Acolher, E que o Papa Francisco acolher. tanto falou nas jornadas Acolher, acolher. acolher. Acolher é o verbo sempre. Acolher. Deixemos o julgamento, deixemos a condenação, vamos acolher. E acho que esse está ao nosso alcance. Agora, muito bem. E também há bocadinho, no Take 1, falávamos da culpa que muitas vezes as famílias e os amigos sentem. Nós, como cristãos, também podemos ter esse cuidado para com eles, para com o sofrimento do outro. Claro que sim. Claro que sim, e cada Falar-lhes vez... da misericórdia de Deus. Exatamente. Ou simplesmente estar e escutar. Olha, muitas vezes, numa fase do sofrimento, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que é ser capaz de estar com outro em silêncio. Porque o outro, uma mãe que acaba de perder um filho nestas situações, não sabe o que dizer, não tem nada para dizer, tem o vazio instalado. E aquilo que eu posso fazer é estar ao lado. Eu posso sempre fazer alguma coisa. E às vezes vou fazer alguma coisa, entre aspas, é não fazer nada. Ou seja, é estar ali, é estar, é ser presença. Sim. E eu diria que ser presença para o outro é muito importante. E muitas vezes é o que nos é pedido, numa fase inicial de um sofrimento brutal, que eu acho que nem sequer consigo imaginar, é eu ser presença para o outro. Ele saber que não precisa de falar para estar comigo, por exemplo. Eu tive várias situações de pessoas que me são próximas, para quem eu, durante muito tempo, fui apenas presença. Estava. E a pessoa sabia que podia dispor do tempo dela como ela quisesse. Eu apenas estava. E isto é importante, porque até ultrapassar esta fase leva tempo. E cada pessoa tem um tempo que não é igual. Não está definido no calendário se é um ano, se são dois. É o tempo de cada um. E eu estar presente. Para quê? Muitas vezes para estar em silêncio. Muitas vezes para o outro chorar, ou não chorar, ou se zangar. Porque há uma mistura de sentimentos que surgem. É uma avalanche de emoções. Mas eu posso sempre estar e acolher. E às vezes acolher é estar aqui, sentado. Tens-me aqui. Se não me quiseres para nada, eu estou aqui também. Que bom. Que É isso. É isso mesmo. Então vamos, esta mensagem de que temos muito, muito que fazer. Temos muito trabalho. muito. Mesmo sentados com alguém ao nosso lado que não abre a boca. Não faz mal, estou aqui. E como cristãos, o nosso papel O nosso papel como cristãos é ainda mais importante. urgente. É urgente. É urgente. Sim. É urgente. E ainda em relação à fé, o que dizer a alguém que perdeu um ente querido, que se suicidou? O que dizer perante amigos quando se chegar à fase de já se pode dar ali uma palavrinha de apoio? Já não é só estar, não é? Presente, Sim. falar. O que é que nós podemos dizer para aliviar Sabe o que sofrimento? muitas vezes é um processo. Portanto, estamos a falar num processo de luto, não é? E o luto é um processo e leva muito tempo. E não é um tempo físico, é um tempo mental, não é? Eu creio que em muito deste tempo é ouvir, é ser capaz de ser ouvinte e acolher o que o outro tem para me dizer. O consolar é uma tentação que às vezes desconsola, porque parece que ao eu querer consolar muito aquela pessoa, o que eu não estou é conseguir ouvir o silêncio. E a tentação é dizer muita coisa. E a pessoa não queria que eu dissesse nada, só queria deitar cá para fora a zanga, a raiva, a vergonha, a culpa. Portanto, isso estamos a falar já num acompanhamento mais especializado, mas enquanto seres que estamos e convivemos uns com os outros, católicos, eu acho que ser presença é sempre importante. E ouvir aquilo que
a pessoa tem para dizer, não temos como perceber, não temos como dizer, não sintas isso. Só temos que imaginar por um segundo o quanto horrível aquilo deve ser. Não é? Portanto, aí já estamos num trabalho mais sério. Mas é um processo. Há uma coisa que nós sabemos, vai ficar sempre a marca daquela ferida. E a marca chama-se cicatriz. Mas também sabemos que o tempo vai, como na perna, a cicatriz está lá e vai ficar para o resto da vida, não vai ser esquecida nunca. Mas vai mudando e vai se integrando na pessoa que eu sou. E isto é o processo de luto. E aí já era outra história. Sim. Mas isto para lhe dizer, no fundo, que eu vou sobreviver a esta ferida imensa, que naquele momento eu acho que me vai consumir. O tempo é uma variável muito importante. Vai ficar uma cicatriz que eu nunca vou esquecer. Nunca, não é possível esquecer. Mas é possível conviver e integrar aquela dor no meu dia-a-dia. Vai doer sempre diferente. As pessoas costumam dizer, o tempo vai mudar, a cicatriz já me está a doer. É muito engraçado irmos buscar estas comparações populares. Tal como na cicatriz da pele, na vida mental, aproxima-se uma data, a cicatriz está-me a doer mais. Está-se a chegar o Natal, chegaram os anos, aquilo que a pessoa que desapareceu gostava, a cicatriz está-me a doer. Mas eu consigo circundá-la um bocadinho. Pensar, e uma forma também de reconfortar essa cicatriz poderá ser focarmos na misericórdia. Exatamente. De Deus. Isso é fundamental. Acho que deve ser o que mais deve fundamental, apaziguar, não é? É fundamental. Mas a cicatriz ficará sempre. Aquela coisa de a pessoa pensar que eu vou, isto vai passar. Não, não vai passar. Vai mudar. Vai mudar, como as estações do ano. A cicatriz vai ficar sempre. Não vale a pena esconder. Mas eu vou conviver com ela de forma diferente à medida que este processo for acontecendo em mim. Vamos olhando com outros olhos, Exatamente. com a ajuda, como a Paula dizia há bocadinho, com a ajuda de todos nós, Exatamente. cristãos com um olhar mais atento. Mais atento. E depois há uma altura em que aquilo dói, e parece que voltou tudo a estar caseiro. Mas não voltou. É uma cicatriz. Mas acho que é um sofrimento que nós não conseguimos sequer imaginar. Paula, guarde no coração estas últimas palavras do acolher. Acho que sim, que cuidar, escutar, para podermos ir apaziguando feridas que possam existir e evitar que surjam mais. Exatamente. Acho muito que sim. Obrigada por esta conversa que foi Obrigada a eu, que também gostei muito e espero que aí em casa tenha ajudado a pelo menos levantar questões e cá voltaremos. Esperemos que sim. E é assim que de conversa em conversa vamos desmistificando.